Olá, terceiro ano, tudo bem? Então, vamos dar mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar das tendências contemporâneas na literatura. Mas antes, de chegar e falar sobre, as tendências contemporâneas na literatura, fazendo uma pequena retrospectiva, que sempre é bom, lembrar desse processo que se dá na Semana de Arte Moderna como marco inicial, esse processo de transição do século, mudança de postura, da temática, a questão do rompimento com as escolas anteriores, com as estéticas anteriores, o modernismo que vem surgir com essa proposta de inovar, de apontar para o futuro, da desconstrução do convencionalismo, tudo que era convencionado, a desconstrução do passado, através das correntes de vanguarda, o futurismo, esquecer o passado, apontar para o futuro. Vimos essas tendências que vieram da Europa, as correntes de vanguarda europeias trazidas para cá, e já preparando essa visão, essa proposta do modernismo, que vai ter como ápice a Semana de Arte Moderna. Semana de 22, onde foi apresentado, através da arte, através de declamação de poesias, de manifestos, a essa novidade, que também não foi bem aceita, foi vaiada por quem estava participando, autores de escolas anteriores, de posicionamentos diferentes, e que nada gostaram desta novidade, mas a semente foi plantada lá atrás, na Semana de Arte Moderna, e nós colhemos hoje esses frutos, Lembrando que essa desconstrução tinha um objetivo, em princípio, desconstruir as questões do passado, as questões consideradas imediatistas, ou seja, era um período de desconstrução daquilo que tinha sido convencionado, É um período onde vai haver o rompimento, onde vai haver a inovação, vai trazer novos formatos, principalmente a arte, A arte, e as obras brasileiras, Então, o estopim se dá na Semana de 22. A Semana de 22 vai ser esse estopim do modernismo e dessas ideias, onde, no decorrer, quando vier a segunda geração, vai acontecer o quê? O modernismo ele vem com uma proposta, ele traz essa proposta, ele vai romper, que era o que ele queria, com as maneiras tradicionais, e com alguns tipos de temáticas, e a segunda geração vai vir para amadurecer essa proposta, trazer um algo mais para essa proposta. Então eles vão abrir mão, não vão usar tanto experimentalismo, mas vão direcionar as questões sociais, aos problemas universais do ser humano, Os problemas sociais, as questões sociais, eles vão direcionar a sua obra, vão pôr a sua obra à disposição, para resolver, para denunciar, para criticar esses problemas sociais, Essa geração de 30, segunda geração, que é considerada a geração da consolidação, do amadurecimento
né? Onde os autores vão se colocar à disposição, através das suas obras, como ferramentas para apontar os problemas das sociedades, os problemas regionais, sinalizar, né, os problemas, né, que aconteceu na sociedade, né? Segunda geração, a época da ditadura, Getúlio Vargas, né? Revolução Industrial, dentre outras questões, né? Um período bem movimentado, né? E vão aparecer algumas obras que vão sinalizar isso. As questões regionais, tem obras de São Bernardo, né? Dentre outras. Alguns autores importantes desse período para lembrar: Jorge Amado, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos e Érico Veríssimo. São alguns autores importantes. José Lins do Rego, que vai falar da questão regional, Menino do Engenho, né? Temos a obra aí Fogo Morto, relembrando, né? Que vai falar da decadência desse engenho. Então, essa segunda geração vai sinalizar isso também, né? O auge dos engenhos, né? O declínio deles, o surgimento e o aparecimento das usinas, né? Vai sinalizar o homem abandonado, né? Então, já é uma mudança de postura na maneira de produzir, né, os seus textos, né? Vai utilizar o homem do cotidiano, né? O romance urbano, o regional, vai aparecer a presença desse homem do cotidiano nas obras, né? Para falar das palavras simples, né? Que o modernismo vai trazer, né? Palavras coloquiais, as questões regionais, as dificuldades regionais vão aparecer em suas obras, né? Então, vemos aqui esse percurso da primeira geração, a geração heróica, a segunda geração, a geração da consolidação, a geração do amadurecimento, né? Vimos. Aí fomos para a terceira geração. A terceira geração, a geração de 45, né? Vimos lá alguns autores, né? Os principais autores desse período: João Cabral de Melo Neto. Vimos a presença de Guimarães Rosa e Clarice Lispector, né? Esses três importantes autores dessa terceira geração, que vão confrontar, de certa forma, com as primeiras ideias do modernismo, né? Em relação à temática, né? Em relação aos temas, a maneira de produzi-los, né? Vão ser diferenciados, vão ser considerados, de certa forma, como estivessem regredindo, né? Voltando às questões que lá no início foram rompidas, né? Por exemplo, as questões imediatistas envolve não só a estrutura, como a questão do folclore, né? E agora, na geração de 45, vão se retomar essas questões, né? De uma maneira diferente, mas se retomarão também. Muito bem. Aí, na geração de 45, nós vimos, né, essa questão, né, desse impasse, dessa mudança, né? Se houve um estranhamento, né, e várias na Semana de Arte Moderna por causa da ruptura, né? Houve também um olhar diferenciado para a geração de 45 por conta dessa nova temática, essa nova maneira de vir e produzir, né? Vimos nas obras de Clarice Lispector, né, que ela vai trabalhar o interior dos personagens, o aspecto psicológico dos personagens, né, o aspecto interior. Ela se preocupa em mostrar o interior dos personagens, o aspecto psicológico. A questão exterior, né, fica em segundo plano em suas obras. Em primeiro plano, essa questão do interior dos personagens, é o que ela vai preocupar-se,
E João Cabral de Melo Neto vai trabalhar bastante a palavra, ele vai retomar uma questão parecida com as questões clássicas, né? Veja, o parnasianismo trabalhava a palavra como uma pedra preciosa que tinha que ser lapidada. Então, trabalhar do texto, trabalhar essa palavra, João Cabral de Melo Neto ele vai voltar a falar sobre isso, trazer isso, mas de maneira diferente, né? Para trás eles não tinham compromisso em falar das questões sociais. Aqui o João Cabral de Melo Neto ele tem esse tipo de texto, mas ele tem questões que vão falar das questões sociais, né? Como na obra Norte e Vida Severina. E qual uma das obras que aparece, né? Essa questão do trabalhar com a palavra, comparando assim com as formas clássicas, né? Um texto bem trabalhado, a valorização da palavra. Né? Que obra de João Cabral de Melo Neto nós podemos perceber isso, né? Nessa obra Catar Feijão, Catar Feijão de João Cabral de Melo Neto, nos primeiros versos, né, nós já podemos perceber, vamos ver que no primeiro verso desse poema de João Cabral, né, vai ficar claro, né, que ele vai relacionar, né, o construir, né, de um texto, o construir de uma poesia, ele vai fazer uma comparação com catar feijão, né, o fazer poético, né, o trabalho da seleção. Quando você cata o feijão, você está selecionando, você está tirando as pedrinhas que vem no feijão, feijão seco, feijão furado, dos feijões bons, né? Então, quando eu vou separar, né, eu estou fazendo o quê? Uma seleção. E quando eu estou separando, buscando a melhor palavra, eu também estou fazendo uma seleção e trabalhando bem esse texto, parecido com as palavras lá dos textos parnasianos, né, que eles lapidavam a palavra, trabalhavam a palavra, traziam a palavra bem selecionada, separada e bem rebuscado e difícil para trabalhar os textos. Então, para João Cabral, ele vai falar que é importante trabalhar o texto. E na obra Catar Feijão, né, em sua obra, ele fala o seguinte: catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar. Alguidar é um vaso de barro. E as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar, que não servir. Então veja, catar feijão se limita como escrever. Ele compara catar feijão para escrever. Olha o tipo de texto que vai aparecer agora na terceira geração. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras, o que você vai escrever, na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar, né? O que não servir sai e o perfeito fica, porque tem que ser bem selecionado e bem trabalhado, né? Então nós vemos essa comparação feita aí, né, por João Cabral de Melo Neto em suas obras, né? Não só João Cabral de Melo Neto, como Guimarães Rosa vão trabalhar a palavra, né, a questão da palavra, o tema bem trabalhado. Guimarães Rosa vai falar temas voltados ao regional, né, também. E Clarice Lispector, como nós vimos, né, ela vai trabalhar essa questão da introspecção, né? Ela vem trabalhar isso em suas obras, né? Então, uma postura diferente das fases anteriores, né? Os períodos das gerações anteriores do modernismo, ok? Então, nós vemos que a geração de 45, o que acontece? Acabou a Segunda Guerra Mundial, né? Termina, então vai entrar o que nesse período? A questão da Guerra Fria, né? A Guerra Fria, né? Vai começar esse período, né? A Guerra Fria, 1945, então surgem as novas tendências, né? As tendências contemporâneas da literatura, né? Se falavam de algumas coisas, vimos um texto de João Cabral, Morte e Vida Severina, algumas obras de Clarice Lispector, nós vimos anteriores, a preocupação com o interior. Agora, após as guerras, o que acontece, né? O que acontece após a guerra, né? A destruição, né?
dos locais. Então, Albert Camus vai escrever a obra, olha a tendência contemporânea, A Peste. Porque vem doenças, dentre outras coisas que a guerra traz. Então, ele vai falar sobre a peste. Então, essa obra vai ser trabalhada como? Dentro de um contexto pós-guerra. Dentro desse contexto pós-guerra que será trabalhada essa obra. Essa obra, A Peste. Perceba, quem escreveu esse romance foi Albert Camus, Ele vai ser autor desse período, de 45 pós-guerra, e ele vai narrar uma história. A Peste vai narrar essa história de um pequeno lugarejo que foi totalmente destruído e devastado pela peste bubônica. Peste bubônica é uma doença, que vai devastar toda uma cidade após essa guerra, Então ele vai fazer o que nessa obra? Ele vai falar sobre, vai falar sobre a localidade, vai descrever, essa localidade de maneira objetiva, Ele vai trazer a descrição na sua obra desse acontecimento nesse pequeno lugarejo, nessa cidade, Então, de forma objetiva, de forma direta, ele vai, ao descrever, mostrar a questão da gravidade desse momento em relação a essa cidade, Vai reforçar todo esse contexto pós-guerra nessa obra, Então, essas novas tendências vão ser apresentadas nesse período, Então, falar questões... Veja, se nós aprendemos no decorrer que alguns contextos históricos, diante dos contextos históricos, vão acontecer alguns temas, vão refletir alguns temas, e assim a pós-guerra também refletirá essa nova tendência de textos que falarão sobre as questões pós-guerra, os acontecimentos após a guerra, no caso as pestes, a destruição, serão temas que serão falados, ou seja, esse contexto pós-guerra vai ser trazido para as obras. Então, essa tragédia que é narrada nessa obra, A Peste, onde a população será dizimada por essa peste bubônica, será retratada nessa obra de Albert Camus, e nós vamos ter a oportunidade de trabalhá-la no quarto bimestre, ok? Então, esse contexto pós-guerra é essa novidade, essas novas tendências a partir a geração de 45, Então, vai se falar, nessas questões, E também, como novidade, vai aparecer essa questão da fragmentação do discurso, onde serão citadas, a questão da guerra, a intensificação da crise que vai causar, Então, várias partes serão citadas em relação a esse contexto que a guerra traz, Como eu falei, a crise, o que traz a guerra? Traz doença, traz crise, traz tristeza no local, destruição, baixa estima, desilusão,
né? Verdadeiros horrores, né? Então, serão retratados nas obras literárias desse período, né? Então, essa questão da fragmentação do discurso também envolve isso, né? Essas questões de tensificar cada parte, né? No caso da Segunda Guerra, né? Mostrando as consequências, né? Dessa Segunda Guerra, né? Então, eles vão fazer o quê? Vão intensificar a questão dessa crise, né? Da miséria, das doenças, né? Que vão ser consequência desse período, né? Muito bem. Então, em relação a essa nova temática, né? Essas novas tendências literárias, tem como exemplo aí A Peste, de Albert Camus, tá? Um contexto pós-guerra, veja, fomos até a geração de 45, fim da Segunda Guerra Mundial, e agora uma nova tendência, uma nova visão dos poetas. Veja como é que vai se modificando, né? Veja como acontece a literatura, mas sempre olhando para o contexto, né? E denunciando, né? E falando sobre as realidades, né? Que estão envolvendo aquele determinado contexto, ok? Então, a nossa videoaula fica aqui por hoje, né? E vamos comentar e aprofundar na sala de dúvidas, na próxima aula, onde eu vou passar um trabalho sobre essas tendências contemporâneas na literatura para vocês. Um forte abraço em todos.